Boa noite! Boa noite, isso. Chegamos. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite nessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. É isso aí, estamos por aqui. Pequeno atraso, problemas técnicos, mas já estamos por aqui, graças a Deus. Segunda-feira, 15 de julho de 2024, exatamente no meio do ano. Muito bem, graças a Deus, é isso aí. E agora, a partir do canal Espírita Cartas, o Homem Espírita, comigo, César de Aquino. Vamos chegando juntos aí, para que a gente possa acompanhar a nossa aula de hoje sobre a espiritualidade e, como não pode faltar, Beethoven. Beethoven foi um dos grandes espíritos codificadores também, né? Para quem não sabe, Beethoven, as músicas de Beethoven são curadoras. É, isso aí. Então vamos lá, vamos de Beethoven um pouquinho. Até que a gente relaxa um pouco. Boa, vamos lá. Rondo Capriccio em G maior. Vamos aqui para uma sonata. Vamos para uma sonata em Dó menor. É isso aí. Piano Sonata número 8 em Dó menor de Beethoven. Muito bem. E aí estamos, hoje, segunda-feira, 21 horas, o Homem Espírita. E é isso aí. Começamos na nossa última segunda-feira, depois de já termos conversado bastante sobre o Espiritismo, já conversamos bastante aí sobre Allan Kardec, já falamos sobre os espíritos codificadores, não é? Começamos na nossa aula de segunda-feira passada, começamos então o primeiro dos livros, não é? Que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra construída por Allan Kardec, com base em todo o princípio da codificação, não é? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né, a primeira obra a ser lançado a partir dos estudos de Kardec, 1857, 58, não é? Quando então Kardec junta todo o material que ele começou a construir e lança então a sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o nosso material básico, né? Para todos vocês, para todos nós que começamos a doutrina espírita, para todos nós que começamos o estudo da doutrina espírita, não é? É sugerido que o primeiro livro didático para você poder conhecer a doutrina espírita, o primeiro livro que você precisa de ter às mãos para leitura é o Livro dos Espíritos. Não é isso? É claro que para outras pessoas é importante começar pelo Código de Conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso código de conduta. Então, para muitos também é importante que comece por ali. Agora, para quem quer estudar a doutrina espírita, o primeiro livro didático, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro prático. O Livro dos Espíritos é um livro didático, não é? Para você poder conhecer a doutrina espírita. Tá certo? E aí, na segunda-feira passada, então, nós já começamos o estudo destas obras. Primeira obra, Livro dos Espíritos. Depois nós vamos na sequência, né?
Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e Obras Póstumas de Kardec. Na nossa segunda-feira passada, nós já entramos aqui no capítulo 6, que o Livro dos Espíritos vem nos colocando, vem nos explicando da natureza nossa, da natureza dos espíritos, né? E o último momento nosso aqui, o nosso último parágrafo, nós paramos aqui nesse parágrafo. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, todos originam, todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso tem lugar pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Não é? Então, nós encerramos a nossa reunião de segunda-feira passada chamando atenção para esse detalhe. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Cada espírito está numa ordem diferente. Como nós também, que somos seres humanos aqui na Terra, que somos espíritos que possuem esse invólucro carnal, né? Que nós estamos aqui também nesse processo de progressão, não é? Nós também não estamos na mesma ordem. Então, cada um de nós está numa ordem evolutiva diferente. Não é isso? Esse progresso tem lugar pela encarnação. Então, como é que nós progredimos? Somente pela encarnação. Ok? Só pelo processo encarnatório que nos é posto como expiação, como prova ou como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes. Então veja, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. Então veja, é como se entrássemos para o pré-primário, passássemos pelo pré-primário. Hoje não tem mais pré-primário, né? Eu passei pelo pré-primário. Hoje é educação infantil, não é assim? Então passamos pela educação infantil, passamos pelo ensino fundamental 1 e 2, passamos pelo ensino médio, passamos pela graduação e passamos pela pós-graduação. Dentro da pós-graduação nós temos especialização, nós temos MBAs, nós temos mestrado, nós temos doutorado, nós temos pós-doutorado e assim sucessivamente. Não é aí? Então, é exatamente como essa linha de raciocínio. A nossa existência, para alguns que estão chegando agora, estão no ensino fundamental 1 e 2, para outros estão no ensino médio, para outros já estão na graduação, para outros já estão na pós-graduação. Para uns estão na especialização, para outros estão no mestrado, para outros estão no doc ou no pós-doc. Não é assim? E assim sucessivamente vamos avançando. Ah, César, mas eu queria parar de estudar. Pode. Você pode parar de estudar. Não tem problema não. Tem problema. No entanto, quando você for embora, quando você desencarnar, você não volta mais para essa escola. Por quê? Porque essa escola vai fechar. Essa escola vai fechar. Oh Deus, né? Infelizmente, essa escola vai fechar. Ah, mas eu queria voltar para a Terra, eu queria voltar para o planeta Terra, eu queria voltar e encontrar os meus amigos novamente. Meu irmão, essa é a tua última chance. Nós somos os trabalhadores da última hora. Você já ouviu falar nisso?
Você já ouviu falar nos trabalhadores da última hora? Então. Nós somos esses que nós começamos a obra às 17 horas. Às 18 fecha o expediente. Nós só temos esse período agora para a gente poder avançar. Aquilo que cada um precisa de avançar. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua prova. Ah, mas eu quero parar. Pode. No entanto, todos avançam. Você para. Voltar não tem jeito. Voltar não existe como. Não existe como. Parar pode. Só que é uma decisão que tem uma consequência. Se você parar, todos avançam. E você fica parado. Ah, mas e depois que eu desencarnar, o que vai acontecer? Bom, não sei. Você vai lá conversar com o mestre. Vai lá conversar com a sua consciência, com seus companheiros lá no nosso lar. Você vai conversar lá com a turminha, né? com os seus orientadores. Eles vão te orientar. Agora, o que a gente já sabe é que não é uma boa estratégia parar, não. Avança. Cumpre com seus esforços. Avança nos seus desafios. Estude sobre você. Busque conhecimento. Busque o autoconhecimento. Avance nas leis que precisam de ser avançadas. Progrida. Ah, mas está difícil. E olha, põe a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Vai piorar mais um cadinho. Porque nós estamos passando pelo final do período. Então, a tendência agora é dificultar um pouco mais. Claro. Você já pôde observar uma corrida de Fórmula 1? O carro de uma corrida de Fórmula 1, quando ele faz a sua primeira volta, segunda, terceira, 5, as 10 primeiras voltas, ele está amaciando. Mas depois de passadas 50, 60 voltas, que ele já foi abastecido, trocado os pneus, ele já está gasto. Então o esforço do piloto é muito maior. Porque é a reta final, são as últimas voltas. Um corredor atletista, um corredor de atletismo, seja ele em qual modalidade, fundista, velocista, 100 metros, 200, 400 com barreira, ou 400 revezamento, 500, 1500, maratona, 42 quilômetros. As últimas voltas, os últimos segundos, os últimos minutos de corrida são os piores. Porque são aqueles que precisam de mais esforço. Precisa do sprint final. Então, é aquele onde se decide a prova. Com a nossa vida, com a nossa jornada, também acontece dessa forma. Agora que nós estamos passando pelo período que se mostra um período de transição, um período onde nós saímos do planeta de provas e expiações e entramos no planeta em regeneração, caminhando para o planeta ditoso daqui mais uns 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos. Nós vamos entrar agora num período em regeneração. Agora que eu digo, daqui uns 30 anos, 40 anos. Não é? Ainda. Outro dia eu estava fazendo as contas, eu estou chegando aos 60, estou com 58. Provavelmente quando eu tiver lá meus 85, 90 anos, mais ou menos. Quero estar vivo. Se Deus quiser. Quero viver até os 120. Como diz Pedro Bial, agora que está ficando bom, né? Que a gente está ficando velho. Não é? Agora que está ficando bom. Então, assim, observe, agora a tendência é que a gente se esforce um pouco mais. Claro, vivemos tanto tempo com tantos maus hábitos. Agora é hora, então, da gente realmente assumir a nossa responsabilidade conosco mesmo. A responsabilidade sobre a nossa saúde integral, física, mental, espiritual.
Então agora é hora de um momento de mais esforço, de realmente demonstrarmos se nós estamos maduros o suficiente para enfrentar os desafios finais. Se nós treinamos bem, se nós realmente buscamos o autoconhecimento, se nós realmente colocamos a prova perfeita e se nós conseguimos verdadeiramente suportar aquilo que precisamos suportar. Observe o que é dito pelos Espíritos. É uma espécie de exame severo. Depuração. É um processo de depuração. Então é um momento onde nós enfrentamos um processo de depuração do nosso ser. Em todas as dimensões espirituais, mentais, físicas, de aprendizado. Então agora é a hora da nossa prova final, não é? Então observe que é importante nesse momento nós darmos atenção verdadeiramente ao que somos. Então eu, você que está me ouvindo, todos os nossos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão, a nossa espiritualidade sempre presente conosco, ao nosso Deus maior, ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia, a todos os nossos guias e mentores espirituais, o nosso anjo guardião, gratidão por todos esses que estão nos acompanhando aqui agora, os nossos irmãos que são conduzidos até aqui, não é? Aos encarnados e desencarnados, gratidão por estarem todos aprendendo aqui conosco. É importante nós estarmos aqui observando isso. Oh, que coisa boa! Chegou uma pergunta para nós aqui, da Clara Urias. Uma pergunta. Sim, Clara. Vamos lá. Qual o momento de procurar a cura espiritual e buscar o conhecimento espiritual? Excelente pergunta, Clara. Excelente pergunta, Clara. E como eu gosto sempre de dizer, toda resposta, toda pergunta traz junto a sua resposta. É muito importante, é muito gostoso quando a gente encontra uma pergunta inteligente como essa, que a própria pergunta já traz junto a sua resposta. Parabéns, Clara. Qual o momento de procurar a cura? Clara, minha irmã querida, o momento é agora. Não deixe passar mais nenhum instante. Exatamente agora, inclusive nesse momento que você está aqui conosco, acredite, você já colocou o pé na estrada. Parabéns para você. Parabéns para você que está aqui nos acompanhando. Parabéns para você que está absorvendo já esses aprendizados. Você agora, neste instante, já está com o pé na estrada. Você acaba de começar a sua reforma íntima. Porque tudo isso já está reverberando dentro de você tanto, que já te trouxe esta dúvida. Clara, e para todos que estão nos acompanhando aqui, para todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui agora, lembrem-se sempre de se lembrar, estejam atentos, estejam despertos para isso. A nossa intenção é no futuro. No entanto, a nossa atenção é no agora. Então, Clara, nenhum momento melhor do que este. Este momentum. Momentum, a palavra momentum vem do latim, que é exatamente este instante. O momento é agora. É agora que você está desperta para isso, que você está atenta para isso, que você está envolvida com isso. Ah, mas eu talvez esteja passando por uma dificuldade na minha vida.
É esse o momento. Ah, talvez eu esteja passando por um momento mais tranquilo na minha vida. É esse o momento. Ah, eu preciso ainda de estudar um pouco mais. Comece agora. Ah, eu preciso ainda de buscar um pouco de auxílio com outros profissionais. Busque agora. Não perca tempo. Ganhe tempo. E é dando atenção a isso agora. Espero ter te satisfeito a pergunta. Espero ter te satisfeito com essa resposta, claro. Tá bom? Queridos, faça como a Clara, né? Vamos bater papo. Podem mandar suas perguntas, podem questionar, pode fazer os seus testemunhos, né? O nosso ambiente aqui, esse ambiente da live aqui é um ambiente aberto, é um ambiente para todos nós aprenderem, inclusive eu, ok? Com essas perguntas, por exemplo, eu consigo também aprender mais, não é? Eu já disse aqui outras vezes, né? O primeiro que ouve o que eu digo sou eu mesmo. Eu sou o primeiro que ouço o que eu digo. Reverbera dentro de mim primeiro, não é? Então, legal, obrigado, viu, Clara? Obrigado. Vamos fazer assim, ó, não é? Interajam, façam as suas perguntas. Qualquer dúvida que tiver, não se acanhem de fazer perguntas, beleza? Se eu não souber, eu vou atrás das explicações necessárias. Caso eu saiba, a gente já responde agora. Caso as respostas venham nas perguntas, a gente esclarece. Não é assim? Maravilhoso! É isso aí. Seguindo em frente. Obrigado, Clara. Obrigado. Que bom que você está nos acompanhando aí. Que show de bola. Para quem ainda não sabe, né, nós temos nas segundas-feiras, às 19 horas, o Caminhos de Paulo. Nós temos às 21 horas, né, o Homem Espírita. E temos todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, o programa Despertar, que é o Evangelho no Lar. Então, quem quiser nos acompanhar aí, tá cheio de oportunidades aí pra gente poder se ver. Beleza? E quem não conseguir assistir, os programas ficam todos gravados aqui no canal da Associação Espírita Caras, aqui no Instagram, e lá também no YouTube da Associação Espírita Caras também. Podem ir lá no YouTube, né, dar o seu joinha lá, clica lá, né, curte lá, no sininho, né, para você poder receber as notificações de que tem coisa nova lá no canal. Então, acompanha a gente aí em todos esses canais aí, nós estamos sempre presentes. Muito bem. Seguindo. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído. Então, nós saímos do mundo dos espíritos, passamos pelo processo de nascimento, né? Que é um processo de adormecimento do espírito, um processo de esquecimento, né? Os véus do esquecimento, nós vamos recebendo ali, é um processo, né? É um processo trabalhoso no mundo espiritual, até que nós somos, então, concebidos enquanto pessoas físicas, não é? E o espírito, então, encarna ali naquele processo de concepção. O próprio espírito já participa do processo de concepção. Ok? Então o espírito, nesse processo de encarnação, ele passa pelo processo de concepção, onde ele vai ser encarnado. Ok, pessoal? Tem algumas obras, inclusive, quem gosta de fazer essas leituras, né? As obras do André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, não é? Através do Emmanuel, através de outros espíritos, principalmente do André Luiz, né? As obras de André Luiz, psicografadas, né, através de André Luiz, né, do espírito André Luiz, que foi médico aqui na Terra, não é isso? Ele conta nos seus 15 livros. Nos seus 15 livros ele conta, né, como é que é esse processo. Eu não me lembro agora se é no 4º ou 5º livro. Eu não me lembro dos títulos, mas no 4º ou 5º livro dele ele conta aí todo o processo de construção do nosso biofísico, né, a construção bioquímica, como é que nós somos elaborados, né, com base
no nosso plano encarnatório, com base nas nossas provas e expiações, com base nas nossas inclinações antigas, né? Então, com base nas nossas escolhas. Então, ele conta todo esse processo. E o espírito, o nosso espírito, ele já participa desse processo encarnatório. Então, deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retornar uma nova existência material. Depois de um lapso de tempo, mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante, né? Chamado então período errante. O espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, sejam em outros mundos. Então, no nosso caso específico, aqui Kardec escrevia junto dos espíritos lá em 1856, 57. Agora, hoje, né, nós estamos já em 2024, caminhando já o planeta Terra, então, segundo algumas informações, segundo né, a ciência da doutrina espírita já explicou, nós estamos aí caminhando para o mundo em regeneração, que aí, né, segundo as informações científicas, ainda se vão aproximadamente uns 30, 40 anos. Não é isso? 30, 35 anos, não é? Então, observe. O espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos outras ainda mais ou menos aperfeiçoadas sobre a Terra ou em outros mundos. Então, na Terra, agora que nós passamos pelo mundo de planetas e expiações, quando nós passarmos para o mundo em regeneração, quem ainda precisa de voltar para provas e expiações já não volta mais para a Terra, volta para outros planetas. E outros que já estão vindo mais aperfeiçoados também já não virão mais para a Terra, talvez vão para outros mundos. No orbe, no universo, não só no sistema solar, mas nós temos, né, como está no Evangelho do nosso Mestre Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, não é? Então, nós não precisamos pensar limitadamente só no sistema solar nosso. Existem vários outros mundos. Bom, isso no livro Gênese fica muito claro lá para nós. Nós vamos chegar lá, nós vamos entender um pouco mais, né, dessa matéria, dessa disciplina. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Olha, é importante entendermos isso. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa se encarnar no corpo de um animal. Algumas seitas acreditam nisso, mas é explicado para nós aqui, por meio dos espíritos, que isso seria um erro acreditar nisso. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Então veja, se nós acreditássemos que um ser humano poderia encarnar num animal, gato, cachorro, cavalo, leão, zebra, girafa, rinoceronte. Eu escutei alguém pensar aí. Alguém pensou isso. Alguém pensou. Eu ouvi aqui. Olha, gente, eu costumo ouvir as coisas. Alguém pensou aí. Mas alguns parecem cavalo, né? Gente, olha o julgamento, gente. Olha o julgamento. Não é? Controle os seus pensamentos. Eduquem os seus pensamentos.
Nós precisamos de educar os nossos pensamentos, gente. Então, olha, seria um erro acreditar que o espírito que está em progressão, não é? Encarnasse num processo retrógrado. O ser humano, na nossa cadeia, é o mais evoluído. É o mais evoluído. Sim, com todas as limitações, com todas as imperfeições. Sim, somos o mais evoluído. E nós aqui, enquanto espíritos também, estamos na nossa melhor versão. Para alguns parece que não, né? Mas estamos na nossa melhor versão. Acreditem. Sim, acreditem. Nós estamos na nossa melhor versão. Veja, nós estamos vindo de encarnação em encarnação. Encarnação em encarnação. Estamos na nossa melhor versão. Com todas as nossas limitações, com todas as nossas imperfeições. Nós estamos na nossa melhor versão. Então observe o quanto isso é importante. Entendermos e sabermos disso e dar vazão e dar continuidade ao processo evolutivo. As diferentes existências do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que cada um fazemos. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a essa perfeição. Então depende de quem? Depende de Deus? Depende do Pai? Depende do Mestre Jesus? Depende dos nossos amigos? Depende dos nossos pais? Depende da faculdade que eu faço? Depende dos amigos? Não. Não. Queridos, entendam isso e acreditem nisso e lembrem-se sempre de se lembrar, de nunca esquecerem de se lembrar. Isso depende de cada um de nós. Não depende do outro. Ah, César, mas o outro falou alguma coisa que me deixou magoado. Te deixou magoado? Não. Você ficou magoado. Ele estava no papel dele. Seja lá qual for. Seja lá qual for. Não temos aqui julgamento de valores. Se você ficou magoado, se você ficou magoada, é porque dentro de você existia alguma coisa que precisava de ser tratado. Todos aqueles que interceptam a nossa vida, lembre-se, nós já falamos sobre isso aqui. O nosso Pai Maior coloca na nossa vida pessoas, situações e lugares, para trazerem para nós as nossas provas. Como é que a prova chega? Ela chega no envelope bonitinho, numa pastinha bonitinha, escrito prova de César Villela de Aquino, endereço tal, data tal, envelopinho, uma pastinha bonitinha, escrito Jesus. De Jesus para César. Não. Não é assim que funciona. Por isso estarmos atentos. Não está lá no Evangelho? Orai e vigiai, porque o inimigo não diz a hora que chega. Porque as dificuldades não dizem a hora que chega. Nós é que temos que estar atentos. Nós é que temos que estar prontos para a prova. O esforço é nosso. Lembra da história de Lázaro? Quando o Mestre Jesus chega e ressuscita Lázaro? Lázaro estava dentro lá da caverna, dentro da cova lá. A cova deles, né? Era uma caverna, né? Incrustada na montanha lá. Não é assim? E o que Jesus diz? Pede para os homens que estavam lá, por perto, retirem a pedra. O Mestre Jesus não precisava de pedir ninguém para retirar a pedra. O poder que ele tinha, ele mesmo retirava. Ele falava para a pedra, sai daí.
ou então ele destruía a pedra, ou explodia a pedra, ou ele derrubava a pedra com o poder que ele tinha. E mesmo assim ele diz para os homens: retirem a pedra. Então olha só, o esforço para retirar a pedra é nossa. O esforço é nosso. As pedras são nossas. Então, se alguma coisa lhe aconteceu, pessoas, situações ou lugares, se alguma coisa te aconteceu e te magoou, fica tranquilo, fica tranquila. É porque em você precisava de acontecer alguma coisa para te curar, para você passar pelo processo. Para você passar pelo processo de depuração. Não foi dito aqui agora há pouco? A nossa encarnação é um processo depurativo. Não depende do outro, não é sobre outro, é sempre sobre nós. Não adianta terceirizarmos essa jogada. Não adianta terceirizarmos essa situação. Ah, foi o outro que me deixou. Não. Você é que ficou magoado, chateado, ofendido, seja lá o que for. E se você ficou, preste atenção. Aquele ali foi um ajudante, foi um auxiliar do Mestre Jesus passando pela tua vida para poder te alertar daquilo que ainda precisa de ser curado em você. Ou pelo orgulho, ou pela vaidade, ou pelo ego, você caiu na armadilha. Queridos, funciona assim. Tem um ditado russo que diz assim: Deus dá as nozes, não as aquebram. Então fica tranquilo. Se você pede paciência, você vai ter pessoas, situações e lugares fazendo você exercitar a paciência. Se você pede tolerância, você será convidado sempre a exercitar a tolerância. Se você pede um coração puro, se você pede um coração melhor, se você pede uma vida melhor, você será convidado a enfrentar pessoas, lugares e situações que te levem a fazer esse exercício. Para quem quer ficar forte, não vai na academia levantar peso? Para quem quer ficar mais ágil, mais forte, corpo definido, não vai lá para o CrossFit? Para quem quer aprender a jogar beach tênis, não vai lá para a quadra exercitar beach tênis? Para quem quer jogar tênis, para quem quer jogar futebol, para quem quer jogar basquete, não vai treinar? Para quem quer fazer yoga? Inventei de aprender yoga o ano passado. Oh, meu Deus, que sacrifício! Nós somos colocados em algumas posições que você fala assim, gente, a posição dela é mais fácil do mundo. Vai fazer. Vai fazer a posição. E não adianta respirar, não adianta ter força de vontade, aquilo ali é difícil pra caramba. Mas no treino, você consegue. Eu me lembro que o Diego, né, com quem eu fazia, o Diego Vasconcelos, ele falava para mim, falava assim, César, calma, vai no seu tempo, vai do seu jeito, vai do jeito que você consegue, não avance. Olha que bacana. Um aprendizado formidável. Vá no seu tempo, mas não para, não deixe de fazer. Então, olha só, todo exercício é para nós. Todo exercício depende de nós. Toda essa depuração é nossa. A rapidez no progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Depende, então, do meu esforço. Não depende de mais ninguém. A Clara, agora há pouco, nos perguntou qual é o momento que eu devo começar. Agora! Se esforce para colocar o pé na estrada. Se esforce para começar a sua reforma íntima.
o mais breve possível. Não deixe para amanhã. Não. Amanhã eu começo. Aproveita hoje, que é segunda-feira, não é? Segunda-feira é dia de começar as coisas. Então aproveita agora. Comece agora. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito. E o homem perverso? A de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra e todas as suas existências anteriores, que retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Haroldo Dutra diz nas suas palestras uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: eu não quero fazer mais conta nenhuma, quero só pagar as que eu devo. E a gente tem muitas, né? Eu gosto muito dessa frase dele. É importante que a gente esteja aqui agora atentos para isso. Atentos para isso. Vamos pagar. Vamos fazer de tudo, vamos nos esforçar para que a gente realmente avance na evolução. Avance nessa nossa saúde mental, espiritual, corporal, física, nas outras dimensões da nossa vida. Então, aproveitemos o momento, porque se nós somos ainda espíritos impuros que precisa de ainda ser depurado de maneira profunda, façamos isso aqui agora. Quem ainda não está atento para isso, provavelmente não vai ter mais tempo. É uma grande tendência, não vai ter mais tempo. Vai reencarnar espíritos impuros que estão reencarnados aqui agora, que deveriam aproveitar esse momento para poder depurar, não vai ter mais tempo. Se nós viemos para cá já um pouquinho mais avançados, já um pouquinho mais depurados, esforcemos-nos mais um pouco para que a gente avance um pouco mais. Para que avancemos um pouco mais ainda. Para que a gente saia lá na frente um pouco melhorados. É importante que todos os dias, ao nos deitarmos, que a gente faça um exercício sugerido por Santo Agostinho. Santo Agostinho nos sugere que todos os dias, ao nos deitarmos, que nós façamos uma revisão na nossa memória, a gente faça uma revisão na nossa mente, se aquele dia foi um dia que nós colocamos a nossa caridade em prática, nós colocamos as leis naturais em prática, as leis do nosso Mestre Jesus em prática. E se não, agradecermos pelo que aconteceu e pedirmos aos nossos benfeitores que nos ajudem, que nos auxiliem no próximo dia a cumprir essas metas. Sugestão do nosso Santo Agostinho. Faça sempre a sua revisão mental.
para que você esteja no outro dia pronto, atento, lúcido para continuar o exercício, para continuar o processo evolutivo. Fazer um exercício, fazer uma revisão interior e se deparar e se confrontar com aquilo que você não deu conta, também é um processo de maturação. O que não pode é você abandonar, é você virar as costas, você abandonar a si mesmo no meio do caminho. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Estamos sob a influência da matéria. Então, se formos materialistas, é importante ficarmos atentos a isso. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado. Por isso que eu sempre agradeço aqui nos nossos programas, né, os nossos irmãos que são encaminhados até aqui. Aqueles que são encaminhados e aqueles que vêm por vontade própria, né, para nos acompanhar, para estar junto conosco, para estar também aprendendo e evoluindo com o nosso processo evolutivo. Nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento. Observem isso. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento. Sobre a matéria e sobre o pensamento. E constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo. Graças a Deus. As relações dos espíritos com os homens são constantes. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Queridos, alguns estudiosos, alguns cientistas espíritas e algumas obras, né, já trouxeram para nós algumas dessas informações, dizem que são aproximadamente de 7 a 8 espíritos para cada ser humano encarnado na Terra. Então imagina a população de gente, imagina a população de gente do nosso lado, bons e não tão bons assim. Agora, observe, eles agem sobre a matéria
e agem sobre o pensamento. O nosso pensamento é a antena que sintoniza eles. O nosso pensamento é a antena que sintoniza eles, os nossos irmãos. Bons e não tão bons assim. São nossos irmãos. Queridos, são nossos irmãos. Então observe. Fora da caridade não há salvação. Tenha carinho com todos eles. Tenha carinho com todos eles. E aprenda, de uma vez por todas, a sintonizar com aqueles que vão verdadeiramente te ajudarem, te auxiliarem no processo evolutivo. Tenham consciência disso, meus irmãos. Tenham consciência disso todos os dias, a todo momento. Sintonizem com aqueles que estão verdadeiramente ao seu lado para poder contribuir com a sua evolução. Seria injusto, mas é assim que funciona. Sintonize com os bons. Porque aqueles que não são tão bons assim estão aí no papel deles para dificultar as coisas. Não é que essas dificuldades são ruins para nós, também nos é uma prova. A prova é nós nos esforçarmos para que a gente possa evoluir, para ajudá-los a evoluir. É assim que funciona. O esforço que você faz para poder sintonizar com os bons, para você sintonizar com as coisas que precisa, para você sintonizar com a caridade, para você sintonizar com as leis divinas, para você colocar em prática o código de conduta. O esforço que você faz não é só para você. Auxilia os nossos irmãos que precisam dessa consciência, desse nível consciencial. Eles também precisam desse nível consciencial para que eles possam também encontrar a sua trilha, encontrarem a sua luz. É através desses exercícios, através da sua condição, da sua conduta, que você vai ajudar, que nós vamos ajudar de maneira caridosa estes nossos irmãos a também alcançarem os seus objetivos. Quer ajudar? Quer ajudar? Siga de maneira correta, de maneira firme, a sua conduta, o seu propósito, a sua história, a sua vida. Dê valor a isso. Se você perceber que está sendo influenciado por maus espíritos, César, como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado? É só você pensar no que pensa. É só você observar o que você está pensando. Todos nós sabemos o que é bom e o que é certo. Sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós. A não ser que você seja alguém que tem alguma dificuldade cognitiva, alguma doença mental, algum transtorno. Mas todos nós sabemos o que é o bem, o que é o bem e o que é o mal. O que é o bom e o que é o ruim. O que é o certo e o que é errado. Nós sabemos a direção da nossa jornada. Até mesmo pela sua criação, a sua cultura, seus hábitos, as suas crenças. Nós sabemos. Não é? Nós sabemos. Então, se você começa a ter pensamentos
que aquilo começa a te tirar um pouco o sossego, provavelmente você está sendo influenciado de outra maneira. Então, esse exercício, o seu esforço, a sua conduta vai ajudar aquele irmão a também encontrar o seu caminho de luz. Se não está fácil, pede ajuda. Hoje nós começamos, no capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, pedis e recebereis. Não é? Capítulo 25. Buscai e achareis. Hoje nós começamos pela manhã, no capítulo 25. Buscai e achareis. Nós vimos ali os 3 verbos. Pede, busca e bata à porta. Peça, que você receberá. Buscai, você achará. Batei à porta, e a porta vos será aberta. Ou seja, meus irmãos, o esforço é nosso. Ó! Piano de Beethoven. Aliás, Maurice Ravel. Pavane por un elefante de fume. Olha que beleza. Maravilhoso. Queridos, muito obrigado por estarem conosco. Gratidão à espiritualidade maior. Gratidão ao nosso Mestre Jesus. Gratidão aos nossos benfeitores, coordenadores desse projeto. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais. Gratidão aos nossos anjos guardiões, que sempre estão aqui nos acompanhando. Gratidão a todos os nossos irmãos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Gratidão por todos os movimentos da nossa vida, gratidão pela nossa consciência, gratidão por estarmos nessa jornada grandiosa que é a nossa reforma íntima. Gratidão a todos. Beijo no coração, fiquem com Deus. Uma grandíssima e abençoada boa semana. E até segunda-feira, se Deus quiser.